Amados irmãos, da paz do Senhor. Amém. Que alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, estar aqui glorificando, exaltando o seu maravilhoso nome e também ouvindo e cantando hinos tão maravilhosos como cantados nesta noite. Portanto, Deus continue abençoando todas as congregações que aqui nesta noite prestaram esse sacrifício de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, ainda dentro da parábola das 10 virgens. Enquanto Jesus não mandar parar, enquanto não esgotar o que ele tem a falar desse texto, vamos continuar. Mateus 25, do verso 6 ao 11. Mateus 25, do versículo 6 ao 11. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O versículo 11 diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Até aí. Meus irmãos, nesse momento de intercessão, Senhor, aqui é um pedido da irmã Naildes, que pede oração por uma cirurgia, que vai fazer na próxima quarta-feira, dia 1º, e agradece a Deus por um grande livramento que Deus lhe deu hoje. Oração também pelo o presbítero Arão, que está sentindo muitas dores nas costas e coluna, por isso não pôde vir aqui para o culto de doutrina. E também outros irmãos que carecem das orações dos santos. O presbítero Everaldo, não sei se está aqui essa noite, mas está se recuperando, né? O pastor Sampaio, que já está em casa, mas que Deus complete a obra na sua vida. Também o nosso irmão diácono, nosso irmão Irênio, que ainda, não sei se, até ontem eu não tive notícia, ainda não foi feito o procedimento, né? Ainda continua sem o procedimento, aguardando, embora esteja internado, mas com essa questão desse, a saúde nossa, só a misericórdia. E tantos outros servos do Senhor, que carecem, como eu também careço com toda a minha família. Quem mais carece? O pastor Walter vai estar fazendo esta oração de intercessão. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, o seu Filho, Senhor, a tua igreja nesse momento, Pai, se une em oração, em clamor, Senhor, por cada um dos teus servos que foram citados aqui, Pai, ó Senhor, com problemas de saúde, e por aqueles, meu Senhor, que também enfrentam, Senhor, comorbidades, Pai, mas que não tiveram, Senhor, o seu nome expresso. Mas nós rogamos a Ti, ó Pai, que visite cada um dos Teus filhos, trazendo saúde física, trazendo saúde emocional, trazendo saúde espiritual, e assim, Senhor, fortaleça a sua igreja, renove a sua igreja, ó Senhor, encha a sua igreja de poder do alto, Pai, renove, Senhor, a cada um dos teus filhos, nesses dias difíceis, Pai, nos ajuda, porque
porque Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que dá vitória, o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que fecha portas, o Senhor é o que fere, mas também é o que cura, é o que abre a cova, mas que também é o que fecha a cova. Tu és Deus de vitória e a Tua igreja te glorifica, Pai. Agora rogamos a Ti, envia, Senhor, a palavra dos céus para nós, para nossa edificação. Abre, ó Deus, os olhos do entendimento do Teu Filho e enche-o da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, nós Te rogamos e Te agradecemos agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, dando sequência à parábola das 10 virgens, hoje nós vamos falar quando a porta se fecha. E essa parábola ela vem nos despertando para a seriedade que é a salvação. E nos faz também ciente de que Deus jamais tratará como inocente o crente que verdadeiramente o conheceu, que provou da sua graça, do seu Espírito, que participou realmente da salvação, mas negligenciou sua fé e foi surpreendido com o arrebatamento. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, parte A, diz que o Senhor não terá por inocente o culpado. E ele inicia o texto dizendo: Senhor, Ele é tardio em irar-se, mas Ele também, Ele não deixa de culpar o inocente, ou seja, aquele que não é inocente. E a gente precisa refletir nessa parábola, porque nós vemos claramente, através do exemplo, não é? Do exemplo ruim das 5 virgens loucas, de que, na verdade, houve um descuido muito grande concernente à condição delas de noivas. E com esse fechar da porta, quando as virgens loucas foram à compra do azeite, e quando retornaram, encontraram a porta fechada, ali está mostrando claramente que, ao encontrar a porta fechada, estava significando para elas de que foi cessada completamente a participação delas nas bodas em que o noivo havia convidado elas. E o texto diz: e fechou-se a porta. Então não haveria uma segunda chance. E a resposta do noivo, a gente pode ver que foi incisiva, foi direta, quando ele diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, o Senhor, o noivo, tratou aquelas virgens como pessoas estranhas, como pessoas não conhecidas. E ali estava mostrando que aquela porta estava completamente fechada, o acesso que elas teriam, se permanecessem fiéis, mas por não permanecerem fiéis, perderam a chance, e ali foi realmente a porta fechada completamente. E isso nos leva a atenção, e principalmente aqueles que são negligentes ou estão negligentes na fé, é preciso estar alertando que após o arrebatamento, a porta da graça, ela estará fechada. Os salvos vão estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, e quem aqui ficou será submetido ao governo do anticristo, e está ali
não é, na condição de aceitar o sinal da besta para viver, ou não aceitar para morrer, e por fim ainda, não é, por fim, por graça, e no sentido de graça, de favor do Senhor, alcançar a salvação. A gente vê em Apocalipse 13, no versículos 15 a 18, é bom que os irmãos abram suas Bíblias, porque é culto de doutrina, é oportunidade que temos, quem sabe, né, o dia inteiro sem folhear a palavra do Senhor, e o Senhor nos dá a oportunidade desta noite de estarmos aqui lendo a palavra. Do verso 15 a 18 diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O verso 16 diz: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então aqueles que estiverem aqui estarão submetidos a esta condição, não é, colocada pelo anticristo, para que aqueles que aqui estiverem, e aí, infelizmente, aqueles que negligenciarem a fé, sejam aqueles que apostataram mesmo, do modo consciente, sejam aqueles que até, não é, por um lapso, era crente fiel realmente, mas por um lapso, naquele momento, tempos, segundos antes da vinda de Jesus, eles vacilaram e Jesus voltou. Eles também estarão submetidos a essa situação e a essa escolha, ou viver ou morrer. E é importante para aqueles que, quem sabe, depositam uma segunda esperança durante a grande tribulação, uma segunda oportunidade de salvação, a gente não vê nenhuma parábola ou ensino de Jesus, ou mesmo dos apóstolos, trazendo esta segurança de uma nova porta de escape para aqueles que negligenciaram a fé, para aqueles que provaram da salvação, mas que foram pegos, não digo de surpresa, mas eles foram pegos nas suas próprias negligências, e mais agravadamente para aqueles que se apostataram na fé. É importante observar que a Bíblia declara também que na ressurreição, no intervalo que vai acontecer entre o fim da grande tribulação e o início do milênio, será para aqueles que não receberam o sinal da besta e não adoraram. É verdade que a Bíblia diz isso, está em Apocalipse 20, versículo 4, que diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vou ler por aqui melhor. Aí, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Aqui não sinaliza, portanto, ainda que aqueles que deliberadamente decidiram não seguir a Jesus, negligenciaram a fé, não significa que eles alcançarão uma nova oportunidade. E basta observar que quem são os salvos da grande tribulação? Então aqui não há especificação de que na multidão de salvos, conforme nós vamos ler daqui a pouco em Apocalipse 7, visto pelo apóstolo João na visão, estejam incluídos crentes que deliberadamente, eu quero repetir isso para aqueles crentes que optaram ainda, mesmo estando na igreja, mas eles andam em desobediência, aqueles que não levou a sério a salvação. Eu entendo que
Aqui não estão, eu acredito que não estão incluídos esses. Eu acredito que poderão ser os não alcançados pela negligência ou omissão da igreja na sua missão de anunciar o evangelho do Senhor, conforme Marcos 16, 15 a 17, que é o textuário da evangelização, e depois todo mundo pregar o evangelho e tal. Mateus 28, 1, não é? E de fazer discípulos de todas as nações, somados os 144 mil remanescentes de Israel, e as 2 testemunhas que serão salvos ao negarem o sinal da besta, que serão perseguidos ou mortos. Vamos ler Apocalipse 7, versículo 9. 7, 9, diz assim: depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. A gente vai agora para os versículos 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mas eu falo novamente que não temos na Bíblia nenhuma afirmação clara que haverá, quero repetir, haverá uma segunda chance para quem espontaneamente, decididamente negligenciou a salvação enquanto a porta da graça estava aberta. Ou seja, o camarada, ele tinha escola dominical, tinha culto de instrução, tinha culto de doutrina, tinha seminários bíblicos, tinha Bíblia Sagrada, mas no entanto ele negligenciou a salvação. Ele não quis participar de escola dominical, ele não quis estar no doutrina. E aí outras situações, ou outras, podemos dizer assim, oportunidades de crescimento, de firmeza de fé que o Senhor nos dá através da própria igreja, não é? Repito, não se refere àqueles, né, que por um lapso e por um laço Satanás foi surpreendido, né, pelo arrebatamento. Mas aí, se morrer nesse momento, este também, embora tenha sido fiel o tempo todo, mas ali vacilou, adulterou, fez alguma coisa errada, aí morreu. Aí a Bíblia diz, Hebreus 7:27, segue-se ao juízo, não terá segunda chance. Portanto, há uma lógica bíblica para isso, de que, né, essa chance para aqueles que negligenciam espontaneamente, que se com toda a manifestação da graça, a misericórdia, com a ajuda do Espírito Santo, irmão, e a orientação da palavra de Deus, esta pessoa negociou a sua fé, e negocia, né? Aqueles que negociam qualquer coisa, aqueles que dão ouvidos, vão dar ouvidos a falsos profetas e a doutrinas de demônios, como Paulo, ele traz, não é, esta afirmação na sua carta 1 Timóteo 4:1, quando ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando o que? Ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então veja que é sério, a porta vai estar fechada mesmo. E vale ressaltar aqui, né, nesse tempo da graça, sem nenhuma forma de pressão, sem nenhuma ameaça. Agora imagine dentro de um contexto de uma grande tribulação, onde vai ser perseguido, vai ser, né, passar por prisões, e custará a própria vida. E será que essa pessoa vai preferir perder a vida, se no tempo da graça não perdeu? Imagine na grande tribulação. Eu entendo que cabe a aplicação de Hebreus 6, esse texto ele é muito forte. Até hoje não há um consenso entre os teólogos, não é, da direção
mais clara, no caso possível, da sua compreensão, mas dá-se para perceber, de certa forma, com o que o escritor dos Hebreus traz no capítulo 6, do versículo 1 a 6. Vamos ler esse texto que é importante para nós que estamos aqui esta noite, estamos despertados, não é? E atentos com a nossa salvação. Diz assim o texto: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Aí ele vai agora para a parte crucial, que você tem que meditar nisso, nós temos que meditar nisso, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Aqui está falando do crente que foi crente mesmo, que provou do Espírito Santo, que sabe foi batizado com o Espírito Santo, tinha dons espirituais, quem sabe até era um pastor. Aí ele diz: e profaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, se desviaram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então não fique, você que anda aí, quem sabe, tomara que aqui esta noite não tenha ninguém, mas se Jesus está mandando falar que tem alguém que está pensando ainda numa segunda oportunidade, se você ficar depois do arrebatamento, se considerar esse texto como algo direcionado, não haverá salvação para você. É o texto que diz: é impossível. Impossível é impossível, não há possibilidade. É muito duro isto, essa mensagem, esse texto, mas eu entendo que é um despertamento do Espírito Santo para nós, porque a vinda de Jesus está próxima. Eu não sei, quem sabe, se terminaremos este culto e a trombeta soará. Portanto, não brinquemos com a salvação. Não brinquemos com o que o Senhor Jesus fez por graça e nos deu. Jesus não precisava morrer, mas Ele resolveu morrer para nos salvar. Portanto, nessa noite, sejamos despertados pela palavra do Senhor. Guarda a salvação, conserva. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É preciso observar que os propósitos de Deus com a grande tribulação não foi para dar oportunidade a crente relaxado, não. Não é para dar a oportunidade a crentes negligentes, não. Não queira colocar isso na sua cabeça. A salvação é hoje. A sua fidelidade é hoje. É hoje que você não deve negar Jesus. Aleluia. Um dos propósitos é levar Israel a reconhecer seu erro e receber Jesus como Messias. Esse tempo é o tempo de angústia para Jacó. Jeremias 37 fala isso. Eles rejeitaram e crucificaram a Jesus. João 19, 13 a 15, ele relata isso. Vamos ler João. Aleluia. A gente devia alegrar mais, né, irmão, com o assunto da vida de Jesus. Mas a gente fica meio tenso. Por que a gente está tenso assim?
Por que silêncio? Cadê o glória a Deus e aleluia? Cadê as línguas estranhas? Levanta, profeta, e profetiza. Aleluia. Aleluia. Versículo 13 do capítulo 19 de João. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, um lugar chamado Litrostrotos, e em hebraico o nome é Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, os judeus para quem o Senhor veio: tira, tira, crucifica-o. Aí eles preferiram a César, acharam César maior do que Jesus, e o texto diz isso. Crucificam, disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Rejeitaram a Jesus, mas eles terão uma oportunidade. Glória a Deus, porque eles terão oportunidade, eles são da promessa. É a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e a Jacó. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia. Uma outra situação de propósito para a grande tribulação é trazer juízo sobre o mundo. Apocalipse 3:10. Vamos lá, Apocalipse 3:10. Se alguém quiser ler aí, leia em alto e bom som. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Então você observe que é para o juízo sobre o mundo, sobre todos que estiverem aqui. Estou falando aqueles, os injustos, os profanos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem mais detalhes aqui, mas esse não é a essência da mensagem desta noite. Nós vamos adiantar aqui. Outra coisa importante vocês observarem, que a ação do Espírito Santo, que Ele vai conduzir a igreja, mas Ele vai estar aqui, na grande tribulação. Mas para quem ficou, refiro-me a quem ficou, no caso, aqueles que rejeitaram ao Senhor, e também para aqueles que são ímpios. O Espírito Santo não será mais para convencimento do pecado, para a salvação, de consolo a meias lutas, que é para nós igreja, para fortalecimento espiritual, para capacitação de poder. Isso foram exclusivamente para a igreja de Cristo, na sua dispensação, na dispensação do Espírito. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então não vai haver, o Espírito Santo vai estar aqui, mas não vai estar consolando o crente, não vai estar dando, vai crente, enfrenta a besta, não vai ter isso não. Não haverá isto. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem mais detalhes, mas fica para a gente fazer um estudo especificamente sobre isso. Mas é um alerta para nós entendermos que a grande tribulação não é para amparar, nem dar uma segunda chance a crente que não cuida da salvação, a crente desobediente, a crente que enfrenta pastor, que enfrenta doutrina, enfrenta todo mundo. Você, se ficar, tu vai ter que enfrentar agora o anticristo, é a besta, e aí é problema. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas voltando à essência do texto, que é importante a gente frisar aqui, que
A porta fechou, é verdade. E aquelas virgens, que embora convivessem com, vamos dizer assim, a igreja, com as outras 5 virgens, mas que eram prudentes, aleluia, não quer dizer que elas não resistiram, porque ser crente era muito difícil, e mas não foi essa a razão. E vale frisar aqui que quem diz que ser crente é fácil está contra a palavra. Não é isso que a minha Bíblia, nem a sua Bíblia diz. Eu entendo até que as virgens loucas, elas pensavam que era fácil, bastava vestir-se como crente, ter candeia como crente, e ter até, né, essa candeia acesa, tinha até fogo, tinha até vasilha para a reserva de azeite. Entretanto, elas não tinham azeite de reserva. Faltava verdade, faltava convicção, faltava suprimento espiritual e seriedade. Aleluia! Então ser crente é algo sério, não é fácil. Quem diz que é fácil é uma falácia. Ser crente é difícil. Jesus declarou em Mateus 7, versículos 13 e 14. Vamos lá. Entrai pela porta larga. É isso? Pois é. Estreito. Aleluia. Fala que não dá para entrar no céu de qualquer jeito, carregando pesados fardos do velho homem. Não dá. O caminho da salvação não dá. A porta é estreita. Você crente, quem sabe, está falando da igreja, porque isso, a igreja está atrasada, porque tanta coisa, porque tanta exigência, porque tanta santidade. A porta é estreita. Aleluia. E espaçoso o caminho, aí que conduz ao que? A perdição. E muitos são os que entram por ela. Glória a Deus. Quando diz é apertado o caminho que leva a vida, não é vida folgada, tem crises, tem embate, tem percalço de sabores, tem enfrentamentos. E eu vejo tanta gente aí, né, que trata cada qualidade de crente que eu vejo por aí, e até em muitas igrejas neopentecostais, eu disse, meu Deus, principalmente essa geração de artistas, né, que hoje, entre aspas, se convertem, e aí a gente vê esse povo numa vida tão fácil. Tudo é fácil nessas igrejas, e por ser tanto fácil, a gente está vendo os escândalos aí hoje, né? As facilidades é porque falta muita coisa na vida de quem dirige essas igrejas. Falta seriedade com as coisas de Deus, com as coisas santas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, é o caminho da minoria, não é o caminho das igrejas lotadas. Cuidado com isso. Não é número que indica a aprovação de Deus. Cuidado. Aleluia. Você está com raiva, pastor? Uma raiva santa. Aleluia. Tem que negar a si mesmo. Olha o caminho para ser crente, chega no céu. Tem que negar a si mesmo. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso fala de humilhação, de reconhecimento
de pecador e renunciar o pecado é negar a si próprio, é negar tudo que se acha ter e ser. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Lucas 14:33, Jesus falou assim: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu. Como é que esse caminho é fácil, irmão? Cuidado com as facilidades. Essa igreja não pode. Não, eu vou sair dessa igreja que é tão exigente, eu não aguento mais. Vai para a porta larga, porque você está perdendo tempo numa igreja que você está insatisfeito. No céu vai entrar quem está satisfeito com Jesus. E no 86, oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Quem está satisfeito com Jesus? Permanece, 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 permanece. Aleluia! Tem cruz para carregar, viu? Pare de sofrer. E tem crente que ainda acha, não, o crente está passando alguma coisa. Desce porque você está em pecado. Esse sofrimento aí, essa doença é pecado. É ele que está, ou ela que está nessa situação. Tem cruz para carregar. E cruz para carregar são as lutas da vida, são as aflições, são as difamações, são as injustiças que o crente precisa ir para abraçar, porque isso traz maturidade, traz firmeza. Fala de uma contínua vida de obediência, disposição diária para morrer por Cristo, enfrentar sofrimento, provação, punição, expor-se à reprovação, vergonha e à morte. Glória a Deus. Tem o perder da vida, viu? Porque qualquer, Lucas 9:24. Se alguém puder ler, leia. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Ou seja, quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna, que é a vida verdadeira. Cuidado quando os seus interesses estão maiores do que os interesses de Deus. Cuidado quando os seus interesses eles já estão melhor do que os interesses do céu. É um perigo isso. Mas qualquer, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Ou seja, já quem esquece a si mesmo, por causa do Evangelho, por causa do amor a Jesus, terá a vida abundante em Cristo. E por fim, a vida eterna. Não é? Lucas 9:24 está lá. Esse texto. Tem o perder da reputação. Falei isso lá no Petrolar, na terça-feira. Aí, Paulo traz isso em 2 Coríntios 6, 8-10. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A impressão que o mundo tem, na verdade, não é impressão, é para nos oprimir, para quem sabe trazer uma insatisfação em estar com Jesus, em estar no caminho da salvação. Então eles procuram nos desonrar. Cuidado para você não ficar. Jesus vai tocar a trombeta, vai levar quem é crente, quem ama a igreja, quem ama o Evangelho, quem ama Jesus. Então o mundo tem isso, essa ideia.
Ou seja, são enganadores, mas nós somos verdadeiros. Desconhecidos, é a Argentina. Aleluia. Aí Paulo diz: vocês estão enganados, nós somos bem conhecidos. Morrendo, que nada. Aí nós estamos cheios de vida. Glória a Deus. Então o mundo está aí, irmãos. Não é o perder da vida, é a reputação. Nós perdemos no sentido da aferição do legalismo desse mundo, legalismo moral. E a nossa moral não é o que a sociedade estabelece, não é que uma lei estabelece. Nós seguimos, a nossa moral é seguida pelo que a palavra de Deus fala. E aí como é que fica, pastor, se amanhã a lei disser que tem que a gente vai infringir isso aqui que a Bíblia diz, nós vamos ter que ser presos, processados, mas não podemos negar a palavra do Senhor. Tenho renunciado ao amor à família, viu? Não use como desculpa que você não vem para a igreja, que você está há pouco tempo, que você está isso, aquilo. Eu estou frio porque minha família não está me ajudando. Eu não sou crente por causa da minha família, minha mulher. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se alguém vier a mim, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você não pode ter o amor, seu amor pela família não pode ser maior do que o amor a Jesus, a sua comunhão com Cristo e salvação. Glória a Deus. Então o evangelho não é fácil. Você que seguir Jesus é realmente difícil. Glória a Deus. Isso aí para vocês valorizarem a porta aberta da graça que está aí, nós todos. Aí vem a consequência quando a porta se fecha. Aí que é o problema agora. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se. Na Bíblia, porta, nós tem 300 vezes, 300 referências, com vários significados. Mas não importa a porta, sabemos que tem a chave das portas é Jesus. Até da morte do inferno, quem tem é aleluia. E a igreja também, que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja também tem a chave para invadir o inferno. E se a chave não quiser abrir, mas a igreja vai libertar. Enquanto estiver aqui, vai libertar vidas que estão no inferno. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Apocalipse 1, 17, 18 diz assim: eu quando vi, falando de Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim. Isso é João, não é? Falando daquele momento que Jesus manifesta-se à sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho o que? A chave da morte e do inferno. Então vemos na Bíblia porta significando Jesus como única possibilidade de salvação, segurança e proteção. João 10, 9. Eu sou, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará. Glória a Deus. Então Jesus é essa porta, a única porta de salvação. Um outro significado, oportunidade a não ser desperdiçada. Apocalipse 3:20. As virgens loucas, elas desperdiçaram a oportunidade. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou e bato, se alguém ouvir a minha voz
e abri a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele. Aí vai um alerta, aproveita. Não desperdice a oportunidade. Quando a porta da oração está aberta, a porta do clamor, a porta do jejum, a porta do ensino da palavra, como esta noite, do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais, a porta do pedir perdão e perdoar, porque vai fechar também essa porta ou essas portas. Imagine você morrer sem um pedido de perdão e sem perdoar. Está lá na oração do Pai Nosso: me perdoa, assim, condicional, assim como, ou seja, se eu não perdoar, também não me perdoa. Então aqui está cheio de crente que não fala um com o outro, está cheio de crente guardando mágoas uns dos outros. E se Jesus chegar hoje, sem você perdoar ou pedir perdão, não espere quem te feriu pedir perdão, vá depressa a ele ou a ela. Porque o que a Bíblia diz é isso, Jesus diz isso. Se alguém tem algo contra você, vai até ela. Tomara que não tenha obreiros também cheios de mágoas, porque o obreiro também fica, se não perdoar o seu companheiro. É importante a gente refletir isso. Tem muita gente brincando com a salvação. Então aproveita a porta do perdão. Não desperdice o dom que Jesus te deu para uso na sua obra. Não desperdice. 1 de Pedro 4, 10, 11 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Coríntios 4,12. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mordomos, dispenseiros dos mistérios de Deus. É importante a gente observar isso. Então não desperdice esse dom, esses dons. Nós, companheiros que estamos inseridos especificamente nesse texto de Paulo, não desperdice. Ensine, pregue, doutrine com todo o seu coração, sirva ao Senhor com alegria. Precisamos, dentro dessa oportunidade que Deus nos dá, usar com sabedoria e utilidade os dons espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, seja útil. Os dons espirituais é para a utilidade da igreja. Se Deus te deu profecia, profetiza. Se Deus deu línguas estranhas, fala línguas estranhas. Se Deus deu o dom da fé, exercite o dom da fé. Se Deus deu dons de cura, exercite os dons de cura. Aleluia. Romanos 12, 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então exercite, não perca a oportunidade, não desperdice. Deus abriu essa porta dos dons, dos talentos,
para você fazer uso na obra do Senhor e o nome de Jesus ser exaltado. Glória a Deus, aleluia. Saber administrar com temor, estar como mordomo das riquezas de Deus na sua vida, de abastança, isso aqui é importante. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Saiba que tudo vem de Deus, esse é o princípio bíblico cristão. Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Sua formação universitária, o bom emprego, a sua prosperidade financeira, a riqueza que Deus lhe deu. É importante observar se você tem sido leal nos dízimos e na oferta. Faça da sua prosperidade um motivo a mais para adorar Jesus em espírito e em verdade. Não um motivo, mas um motivo a mais. E eu digo algo aqui na direção do Espírito Santo. Quem sabe hoje pode ser a tua última chance de fazer uma nova aliança com o Senhor, de fazer bem uso daquilo que Deus lhe confiou, da porta que Deus abriu para você. E aqui também é importante a gente refletir nisso. Em Lucas 12, 16 a 21, aqui cabe uma reflexão que toca a gente. Em Lucas 12, versos 16 a 21. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoavam entre si dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Muita prosperidade, abundância. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros. Ou seja, estava desperdiçando dinheiro sobrando, então vamos, está lá o celeiro, vamos derrubar o celeiro, ele estava bonzinho, vamos derrubar para fazer outro. Tem gente que está muito dinheiro, o carro está bom, está novinho, eu quero um zero, mas só tem um ano de compra, não dá para ficar mais um ano não dá para vencer os 5 anos de garantia não, mas às vezes só para gastar o dinheiro. Aí ele disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Aqui fala também de planos, de projetos. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Aí o verso 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para que você usa o seu emprego? Para que você usa a sua inteligência? Seu diploma universitário? Sua empresa? Seu negócio? Sua aposentadoria? Para qual é o fim? Deus está sendo exaltado nisso. Deus está sendo glorificado. Deus está sendo honrado. Não desperdice a oportunidade que o Senhor está te dando para ajustar sua vida com Deus, com Ele, enquanto há tempo. Isaías 55, versos 5, 6 e 7. Leia, o irmão, bem alto, meu irmão, aí na igreja. Não é os obreiros não, um irmão aí, leia. Depois vamos pedir para a irmã ler aqui um texto neste instante. Isaías 55, 6 e 7. Vamos lá, homens. Como vocês falam grande, grosso em casa, forte com as mulheres. Leia agora o versículo alto aí. Em casa lê, fala alto, grita para a mulher, mas lê agora o texto alto também. 6 e 7.
torne para o quê? Ele está falando aqui de crente, irmãos, não é de incrédulo não. Buscai enquanto se pode achar, que vai chegar um momento que não vai achar. Já houve situações de pessoas, irmãos, que ficaram enfermos e não alcançaram a cura, e Deus chegou a falar que não foi curado porque você me procurou só quando estava enfermo. Cuidado para não procurar o Senhor depois que a porta fechou. O que se percebe é que as virgens loucas entraram em desespero com a porta fechada. Muitos crentes vão ficar desesperados, porque eles serão aqueles que vão dar notícia ao mundo. Quem vai dar notícia ao mundo, irmão? Para a Globo, para a SBT, para a Band News, são os crentes que ficaram. Ah, foi Jesus, meu Deus. Mas a porta fechou, filho. Tu vai ser ouvido em rede nacional. Que Deus guarde, que aqui não tem nenhum. Estou falando tudo no sentido genérico. Mas o crente fica aqui, quem sabe vai ser entrevistado pela Globo. E aí, crente, o que é que você acha que aconteceu? Ele vai dizer, segundo a Bíblia. Mas a porta está fechada, filho. Não dá mais para evangelizar, não. A evangelização agora serão só com 144 mil remanescentes de Israel e as 2 testemunhas. Elas entraram em desespero. Verso 11 de Mateus 25 diz: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eita. E fechou-se a porta. Esvaziou todas as oportunidades dadas por Deus. Muitos crentes distraídos com a fé serão surpreendidos pela morte ou pelo arrebatamento, e a porta da vida eterna com Deus estará fechada. Significa também porta como escape diante da tentação. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape. Escape aqui tem sentido de porta, de saída, para que possais a suportar. Porta como acesso sério, condicional para a salvação. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. É o texto que nós lemos, porque larga é a porta, e espaçoso do caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas o desespero daquelas mulheres de nada adiantou. O esforço fora de tempo de ir à compra do azeite foi desperdício. E o pior é que as virgens loucas queriam do azeite das virgens prudentes. E quando as loucas receberam a negativa das virgens prudentes de dividir o seu azeite, foram sugeridas que fosse a compra, e assim fizeram. Elas disseram assim: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vocês. O que quer dizer isso? E o que as prudentes estavam dizendo para as loucas? Olha, manter as lamparinas acesas e ter azeite de reserva é uma questão individual. Vocês não se deram conta disto. Nós prudentes, nós nos preocupamos e nos preparamos. Não só as lâmpadas estão acesas, mas estão com azeite, e além disso, ainda tem uma vasilha aqui de reserva. As loucas disseram assim: nosso azeite está acabando e está apagando o fogo. Elas queriam envolver as virgens prudentes nas suas negligências. Cuidado, que tem crente que faz isso, viu? Ele é negligente, quer culpar a negligente, quer dividir com você. Ah, eu não estou indo para a igreja por causa
Eu estava até firme do grupo, mas deixei porque a regente me deu um carão. Tu vai deixar de ir para o céu por causa de um carão? Irmão, crente é manhoso, viu? Quando está no mundo é saco de pancada, não reage, e fica humildezinho, não dá para valente, não dá nada, mas quando se converte, perde a humildade, dá para valente, dá para brabo. Meu Deus, devia ser diferente, né? Isso é desde, né, os primórdios. Só Jesus, desde Adão e Eva começou a deixar. Foi para o povo de Deus, né? O povo desobediente, que é o povo de Israel. Misericórdia. Tinha que morrer tudo mesmo no meio do caminho. Porque o povo de dura cerviz viram a glória de Deus, irmãos, viram tudo. Milagre vai livrar, vai o tempo todo murmurando. Cuidado você que murmura. Tu tem a salvação, tu tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, tem esperança do céu e ainda murmura. Cuidado, porque aí na grande tribulação aí tu vai murmurar, mas não vai adiantar mesmo, aí é que vai ser problema. Não adiantou, a busca de azeite fora de tempo não vai resolver. As virgens loucas decidiram ir à busca do azeite quando já o tempo estava cessado, o fogo estava se apagando. E aqui vai um alerta para a gente no sentido espiritual, né, do nosso fervor espiritual, daquilo que Deus disponibiliza para nós. Aí eu falo especificamente sobre os dons espirituais. Buscar os dons espirituais, buscar ser cheio do Espírito Santo, tem que ser em tempo. É hoje, é agora. E a gente vê hoje uma despreocupação de muitos crentes, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, já estão com certo tempo de crente e não recebem, já perderam a essência do desejo, né, de sentir, Senhor, eu só vou acabar minha sede aqui, só vou me sentir saciado depois que Jesus me batizar com o Espírito Santo. Ele não está se comportando assim. Jesus é que sabe se batiza ou não. E buscar ser cheio do Espírito Santo é a necessidade. Paulo aponta isso com uma ordem imperativa. Efésios 5, 18 e 19 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. É uma ordem. Aleluia. Então um crente que não busca ser cheio do Espírito Santo, ele está perdendo nesse tempo que é hoje. Ele não compreendeu ainda o mistério da salvação, da importância do poder do Espírito Santo para o enfrentamento da fé. Não entendeu que o culto cristão e de evidência dos dons espirituais é necessário. Não tem consciência do seu papel como instrumento de Jesus para a salvação. Pode ser visto por Deus como inútil. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas uma exigência espiritual. Não se pode deixar o azeite da palavra, da oração, jejum, das línguas estranhas, do fervor espiritual. Não pode deixar que baixe esse azeite, para não correr o risco de deixar de participar das bodas do Cordeiro, irmão. Tudo isso que Deus disponibiliza para nós é acerca dos dons, do poder do Espírito Santo, é também para nos ajudar a ficar firmes com Jesus. Estou terminando, em parte. Aí eu coloquei aqui: cuidados com os caroneiros os caroneiros das bênçãos, viu? Assim como as virgens loucas queriam pegar do azeite das virgens prudentes. Tem muito crente assim, viu? Tem crente que quer encontrar tudo pronto, quer ser curado, ou precisa que Deus resolva algo na sua vida, mas não ora. Manda um bilhete para a igreja: ore por mim. E aí às vezes a irmã de situação ainda faz campanha para esse povo que quer orar. Eu não vou orar para Jesus batizar crente com o Espírito Santo. Ore você quer? Seja. Os apóstolos assim, eles punham as mãos e eles já foram cheios do Espírito Santo, já esperam. Eles estavam esperando
estavam querendo, estavam desejoso. Ali só foi a unção, bateu aqui, não precisou dizer muita coisa não, receba. E hoje a gente fica aí, recebe, e a gente está suado, agoniado, e passa para lá e para cá, vai em um e outro, bota a mão na cabeça de um e outro, nada acontece. Quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não busca incessantemente. Quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, mas ele é vazio. Essa igreja falta dom. E qual é o dom que tu tem? De falador? De murmurador? Não está tendo salvação na alma, mas não evangeliza. Eita, essa igreja não tem. Menino, Deus não está provando isso. O primeiro desaprovado é você, murmurador. Tu exemplo, tu vai impedir os outros de entrar na salvação. Pastor, hoje a palavra está dura, tá. E pode ficar mais ainda. É preciso estar atento com o tempo. Mateus 24:42, vigiai pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Nós não somos senhores do tempo, mas é interessante que a palavra de Deus nos diz que devamos remir o tempo. Remir aqui é resgatá-lo, saber usar para as coisas que são importantes de maneira disciplinada, com sabedoria. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais. Isso é no tempo, não como nécios no tempo, mas como sábios no tempo. Remido o tempo, porquanto os dias são maus. E é importante isso, para que não peguemos. Estou encerrando agora. A porta fechada, mostrando que não há tanta preocupação hoje com a vida espiritual. E Deus nos deu condição de administrar toda a nossa vida: igreja, trabalho, família, entretenimento, escola, faculdade. Está dentro da programação da agenda da nossa vida, sem atropelos de prioridades. Mas eu quero dizer algo aqui para a gente refletir. Mas ninguém vai deixar de entrar no céu porque sacrificou a faculdade, o trabalho, o tempo perdido nas redes sociais, ou mesmo a família, mas por não considerar as coisas que são espirituais, sim. Cuidado, você que falou de mais faculdade do que o temor a Deus, do que o trabalho mais do que sua fé. O trabalho, ele não vai te levar para o céu, mas ele pode tirar do céu se você se torna negligente e se culpa o seu trabalho. Eu encerro dizendo que o clamor das virgens loucas para que o noivo abrisse a porta, de nada adiantou. Em verdade vos digo que não vos conheço. Que Deus nos ajude, irmãos, para que isso não aconteça com nenhum de nós.